Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre aqui pela nossa Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, você sabe, tradição do debate político e a discussão dos temas importantes, estão sempre na pauta aqui da cidade, da região metropolitana, a saúde, a educação, o meio ambiente, o transporte, a segurança pública, enfim, os temas do nosso dia a dia, desenvolvimento econômico, enfim, os assuntos que a gente está sempre acompanhando, né? O dia a dia da região metropolitana e da cidade, e espaço sempre aberto para discutir também os temas de interesse nacional, que são muitos, vão se repetindo aí na confusa República Brasileira, né? Lembrando que o programa está gravado nessa edição, portanto não há interatividade que você está acostumado aqui com a gente, mas mesmo assim você pode acessar a nossa página, enviar e-mails para a gente, enviando aí sua crítica, sua sugestão, enfim, a sua opinião. E claro, se você também achar importante, o seu elogio também não faz mal para ninguém, tá certo? Muito bem, reprise do Ponto de Vista, sempre de segunda a sexta-feira, para você acompanhar e conferir também às 8 da noite aqui pela Santa Cecília TV. Nessa edição, a gente com muito prazer recebe aqui o Ivo Miguel Evangelista Santos, ele que preside o Conselho da Comunidade Negra aqui da cidade de Santos e vamos discutir e debater, né? Evidentemente, o feriado da consciência negra, assuntos relativos, né, e importantes à situação do negro, do pardo, enfim, na cidade, na região, especialmente no país. Prazer recebê-lo, Miguel, tudo bem? Tudo bem, agradeço a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, participando desse programa. Também conosco o Miguel advogado, né, e a advogada Débora Camilo, que também nos dá o prazer e a satisfação de participar com a gente para debater e discutir, né, temas referentes à situação do negro, à situação do pardo, enfim, na comunidade, na região e na sociedade como um todo, né? Débora, prazer receber você, tudo bem? Tudo bem, agradeço o convite, é uma honra estar aqui participando. Marco Santana, mais uma vez participando com a gente, né? Diariamente conosco, sempre lá na ponta, está sempre atento aí ao que acontece no Brasil e no mundo, conferindo as redes sociais. Hoje o programa gravado, né? A interatividade, eu repito, não é a mesma, mas a gente com certeza vai ter um bom debate por aqui. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Agradecer as participações do Ivo Miguel, da Débora Camilo. É um programa muito importante, um tema muito interessante, muito importante para todos nós. Edgar Butrão, você lembrou muito bem que o programa de hoje é gravado, mas ainda assim você pode participar do ponto de vista em qualquer momento, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado na internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet, no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Pois é, boa noite para você que está sempre na reprise. Eu já disse várias vezes, né? De alguns anos para cá não tem mais final de semana, sexta-feira, feriado, coisa nenhuma, né? Coisas espantosas podem acontecer a qualquer momento na confusa República Brasileira. O programa, apesar de estar gravado, né? Nós gravamos na última terça-feira e evidentemente que as informações que a gente tem são da terça-feira, o que possivelmente possa ter ocorrido depois disso, seja lá com 01, 02, 03, Supremo, seja lá quem for, né? Evidentemente que não estava aqui na nossa pauta, no nosso pacotinho, tá certo? Bom, a gente sabe da dificuldade, dos problemas que o negro enfrenta, né, no país. Hoje, na comunidade global, né, como um todo, a gente vem acompanhando aí atitudes completamente estúpidas, né, insanas, né, de torcedores pelo mundo afora, no futebol, agressões, xingamentos, né, coisas, sinceramente, que eu julgava até um pouco tempo atrás, já superadas no planeta, mas infelizmente a gente vê as coisas acontecendo novamente, né. Então, vamos começar com uma informação positiva, né, eu comentava aqui antes do programa começar com a Débora e com o Ivo Miguel, sobre o que eu li recentemente, que nas nossas universidades no Brasil nós já temos finalmente um número de negros e pardos, né, superando o número de brancos, né. Não sei se é exatamente, se é correto, não é exatamente assim que a coisa está funcionando, ou se há algum equívoco por aí. Eu sei que você também acompanhou, né, Débora, essa informação? Sim, há um estudo, né, baseado nos últimos anos, né, tem sido feito um levantamento nos últimos anos,
e onde, pela primeira vez, de acordo com esse estudo, o número de pretos e pardos supera o número de brancos nas universidades públicas, né? Diferente das universidades privadas, que ainda o número de... nas universidades públicas? Públicas, sim, é. No geral. Nas universidades privadas ainda o número é inferior. Mas eu acredito que eu não tive a oportunidade de ver qual o recorte em relação a quais cursos esses números foram levantados, até porque quando nós estamos dentro de uma universidade, a gente não tem esse panorama, principalmente nos cursos que a gente costuma dizer que são mais elitistas, né, como medicina, direito, arquitetura. Então, nesses cursos hoje a gente não tem esse panorama. E mesmo sendo assim, né, apesar de nós não termos ainda a realidade da sociedade brasileira, né, realmente vista nesses espaços, nós não podemos dizer que não houve avanços, né, até por conta de todas as políticas de ações afirmativas que foram implementadas, como as cotas, o SISU e entre outros programas de iniciativa do Estado que fizeram com que houvesse essa possibilidade da população preta e parda, pobre, ter a possibilidade de estar no ensino superior. Bom, o Ivo Miguel, pelo menos se não for absolutamente correto o que está colocado, né? Pelo menos é um avanço, né? Porque anos atrás era inimaginável você ter sequer uma proximidade, né, no número de pretos, né? Negros, pretos, enfim, pardos, enfim, com relação a pessoas de pele branca nas nossas universidades, né? Sem sombra de dúvida, com o advento das cotas, que eu costumo dizer às vezes que as cotas é um mal necessário, eu acho que ela teria um tempo até para terminar, mas ela veio a poder abrir esse espaço para que os negros pudessem estar num número superior nesse momento no âmbito das faculdades públicas, o que logicamente não acontece nas privadas, e corroborando com o que a Débora disse, nos principais cursos que nem medicina, que nem arquitetura e direito, nós não vemos o negro representado numa maior escala ainda até esse momento. Pelo custo? Seria isso? Sim, não só pelo custo, mas até pela forma de poder se preparar, dos negros ter uma acessibilidade de estar em cursos. Os particulares não têm cotas, né? Exatamente. São só as públicas. Né? Exato. Tem o sistema do ProUni, né, que Sim. ainda tem essa possibilidade de você entrar com bolsa de 50% a 100% e tem as cotas ainda dentro desse sistema. Diga, Santana. Sem dúvida, esse estudo aí mostra que houve realmente um avanço, mas ainda assim um avanço muito aquém do que o Brasil precisa realmente. E uma coisa que precisa ser destacada também, que infelizmente existe também a fraude, né? Pessoas que se declaram negras e pardas quando na verdade são brancas. Assim como você também tem fraudes em outros programas do governo, como o Bolsa Família, também existe fraude da pessoa que não teria direito a participar do sistema de cotas, porque ela é autoafirmativa, a pessoa se declara qual a raça que ela possui, né? Então, mais um ensinamento também, um alerta para que os mecanismos de controle e fiscalização do estabelecimento das cotas, ele seja aperfeiçoado. Sem dúvida, um grande avanço, é uma tentativa de recuperar uma dívida histórica que temos aí com a raça negra e seus descendentes, e assim fazer um país mais igualitário e solidário. As cotas são um mal necessário, diz aqui o Ivo Miguel, né? Porque, de certa forma, acaba provocando algum tipo de injustiça. Sem sombra de dúvida. Não é verdade? O determinado aluno alcançou uma determinada pontuação e acaba não sendo aprovado porque tem aquele sistema de cotas. Será que isso é ideal? Enfim, porque tem muita gente que defende, mas tirou o lugar daquele que tinha pontuado mais e tal, vai cair o nível do curso, né? A gente escuta um milhão de coisas, né? Essas sempre foram as justificativas para que não se implementassem cotas ou qualquer tipo de política afirmativa. E essa desculpa de que
determinado aluno que conseguiu uma pontuação maior não conseguiu entrar por conta das cotas, isso também não é verdade, até porque o sistema de cotas, as cotas elas são uma quantidade de vagas que são a parte das universais, né? Então você não vai disputar com aquelas vagas, então você já não vai mais contar com aquelas vagas. E a questão da qualidade, já existem estudos que demonstram que não há uma diminuição na qualidade do curso, muito pelo contrário, até porque o bolsista ou o cotista, quando ele ingressa na universidade, por conta das dificuldades que ele tem no ensino básico, ele precisa se esforçar muito mais do que quem já vem de um ensino com qualidade. Claro. Então, até para ele se manter, eu fiz Direito, né, com bolsa 100% pelo ProUni. Então, eu não estudava de graça, como as pessoas dizem, você estuda de graça. Não, é um programa que dá isenção para as universidades e eu consigo estudar sem a necessidade de pagar aquela mensalidade, mas eu preciso manter um número de presenças e as notas. Então, se eu tivesse mais de 25% de DPs, né, de DPs, eu perderia a bolsa. Então, perderia a bolsa total? Perco a bolsa total. Então, não há um privilégio, né, como muita gente diz, que você simplesmente passou e agora você só se forma. Não, você precisa manter a qualidade e mesmo os cotistas em universidades públicas passam por diversos problemas, né? Porque muitas vezes são oriundos de famílias pobres que não têm condições, por vezes, de mantê-los os custos do curso, porque ele precisa comer, ele precisa morar e ele, por vezes, também precisa trabalhar e precisa se esforçar para poder, porque sabe que talvez não tenha oportunidade de retornar, né, para um outro curso e talvez sim, ali claro. seja a única chance que ele tenha e precisa aproveitar essa chance que teve. Você acha também, Miguel? Eu vejo da seguinte forma, eu vou remontar à época da libertação dos escravos, quando 6 milhões de negros foram largados à deriva, sem direito Essa a foi estudo. a grande questão. Exatamente. Né? Então, hoje, as cotas ela vêm, de alguma forma, ressarcir esse hiato que se criou da impossibilidade das famílias negras, até porque somos nós os negros que estamos na base da sociedade e, logicamente, não tem as condições financeiras, porque também tentam dizer que não, mas os negros percebem metade do salário, às vezes, de um branco numa mesma função. Então, fica difícil para que essas famílias possam estar mantendo os seus filhos no ensino superior. Mas vejo de uma forma satisfatória, porque um estudo foi feito não muito tempo atrás, e os alunos que estavam por cotas na USP, principalmente, em cursos até de medicina, eles tinham um desempenho, às vezes, superior às outras etnias que lá estavam. Então, eles foram aquinhoados com as cotas, mas estão fazendo por onde serem merecedores delas. E como disse, como foi dito aqui também, que às vezes com uma alimentação pífia, né? Porque não tem aquela condição de se alimentar de acordo, mas eles estão lá e eles estão fazendo por onde, estão se agarrando a essa oportunidade que lhes foi dada de estar no âmbito da faculdade e para buscar um ensino superior. O Ivo, Edgar, que é importante, né? Edgar, muita gente que não concorda com a política de cotas fala assim, poxa, era muito melhor fazer cotas sociais, né? Pelo nível de renda, pelo nível socioeconômico das pessoas. Mas o que as pessoas precisam entender é que são dados oficiais do IBGE, né? Recentemente foi divulgado que boa parte da população brasileira sobrevive com menos de R$500 por mês. Sim. Dessas pessoas aí, 78% são negras. Não quer dizer, então, qualquer critério que você vai estabelecer, social ou racial, você vai chegar nas mesmas pessoas, as mesmas pessoas que estão nessa condição de fragilidade social, e aí sim, essas políticas afirmativas, elas são muito importantes para permitir uma igualdade de condições na busca de oportunidades. Menos diminuir um pouco, minimizar um pouco a desigualdade, né? Igualdade de condições, olha, nós vamos viver 1 bilhão de anos e vai ser difícil que, não é?
A realidade dura é essa mesmo, né? verdade. Infelizmente é assim. Agora, o Ivo Miguel coloca bem, né? Tudo começou quando a Princesa Isabel assinou a lei que, né, extinguiu a escravidão dos negros, né, no Brasil. E aí os negros, ao invés dos seus... como é que chama? O dono da fazenda lá? Né? Senhores, Senhores escravos. engenhos. Ao invés de pagarem o serviço, abriram as portas para todo mundo ir embora, entendeu? Vocês estão livres. E aí foi uma perdição total, porque ninguém tinha preparo para nada, ninguém tinha condição para nada, dinheiro para nada. As pessoas ou morriam de fome, ou sei lá como é que faziam naquela época para sobreviver, né? E foi aí a origem dessa situação gravíssima e difícil da população negra, parda, enfim, no Brasil, que é 70 e tantos % dos pobres no Brasil. Mas grande parte dessa situação é do ensino público, que é de má qualidade também, ou não, Débora? E eu acredito que isso seja um projeto, né? Não é algo que deu errado. Ah, deu errado. Não, é um projeto, porque a gente sabe que o conhecimento é libertador, né? Então, quanto menos conhecimento você der para a população, é muito mais fácil para você manipular e fazer a política da forma que você quiser. E como o Ivo colocou, né, a gente costuma dizer que as cotas são... a cota é um mal necessário, até porque a intenção é que, a partir de determinado momento que a gente atingir esse equilíbrio, que elas não existam mais, né? Em alguns países, os Estados Unidos, em alguns estados já não existem mais cotas. E é um país que tem há mais de 50 anos, né? Cota racial, porque eles já conseguiram atingir o equilíbrio. Maior então, dessa situação, o ideal seria que nós tivéssemos desde uma escola base, né, do ensino fundamental, médio, de qualidade, e que o acesso à universidade fosse universal, né, sem a necessidade de vestibular, que muitas vezes são injustos, né, porque você aplica para as pessoas que vieram do ensino público, sem qualidade, o mesmo exame que você aplica para quem veio de um ensino, ensino particular de qualidade. Então, assim, há uma dificuldade, mesmo o Enem, que tem tentado trazer um pouco, humanizar um pouco mais a prova, o exame, ainda está muito longe dos alunos conseguirem ter a possibilidade de, muitas vezes, por conta das suas notas, entrarem no curso de medicina, entrarem num curso de direito e por aí vai, né? Nesses cursos mais elitistas. A situação das escolas públicas acabam atrapalhando também, não é? Sem sombra de dúvida. O estudo, os cursos, que nem foi dito até pela Débora, de má qualidade, acaba não dando essa acessibilidade. E também tem um outro fator preponderante na comunidade negra. Os jovens negros, eles conseguem ir até o ensino médio, e depois nós temos casos das mulheres, às vezes, que são arrimas de família e têm que trabalhar, e isso acaba também engessando e inviabilizando a acessibilidade ao ensino superior. Terem que estar indo para o mercado de trabalho para subsistência, porque chega em casa, as famílias paupérrimas, pai e mãe, naquela luta, falam: meu filho, até gostaria que você estivesse numa faculdade, mas infelizmente eu preciso que você venha trabalhar para ajudar numa família que às vezes é numerosa, de 4, 5 ou 6 irmãos. Então isso também e aí queima fator. etapas, enfim. Exatamente. Então isso acaba inviabilizando também que esses jovens negros e pardos possam estar tendo uma acessibilidade ao ensino superior. Pois é, a gente vai para um rápido intervalo, né? Fechamos aqui o primeiro bloco do Ponto de Vista. Já já a gente volta na sequência desse tema, né? Que é caro a todos nós, né? Pelo menos a quem tem um pingo de consciência, e é a dificuldade e problema que envolve aí o negro, o pardo no Brasil, não só a questão da diferença racial, aí encarado por muitos, né, como importante, como a gente vem acompanhando aí ultimamente, especialmente em eventos esportivos, né, que é algo profundamente lamentável, né, que deve ser coisa absolutamente democrática, mas parte para caminhos inexplicáveis, né? Vamos para o intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta, sequência aqui do Ponto de Vista. A gente, com prazer, recebendo aqui o Ivo Miguel Evangelista dos Santos, né, que é o atual presidente do Conselho da Comunidade Negra, e aqui a Débora Camilo também conosco, né? A Débora, que é advogada e atua na Afrosan também, não é, Débora? Não, eu sou do Educafro. Educafro, perdão. Educafro,
professora da Educafro, Marco Santana sempre lá na ponta, e na sequência aí desse tema que envolve aí a dificuldade, né, com que o negro e o pardo vivem, a gente vai falar, é claro, especialmente mais do Brasil, né, mas a gente vem acompanhando uma série de eventos pelo mundo inteiro em que jogadores, né, você jogou futebol, né, Ivo? Joguei no Santos, fui. Jogou bem, não? Joguei. Eu acho que Há controvérsias. O vice-prefeito sempre ressalta isso, porque eu trabalhei na COSI, depois trabalho na Secretaria de Gestão. Ele ressalta que... Sandoval fala que o Ivo era um quarto zagueiro que saía limpo de campo. Não todo mundo saía sujo, mas é porque, diferentemente do zagueiro de hoje, o zagueiro de antigamente, ele tinha uma postura para poder estar cortando qualquer lance dos atacantes. Mas o que acontece hoje é uma coisa absurda, que não é muito diferente do que acontecia anteriormente. Só que hoje o número de câmeras acaba flagrando alguns lances que anteriormente eles não eram vistos ou simplesmente as pessoas não levavam em consideração. Mas você no Brasil não vê tanta manifestação assim de torcedor contra jogadores de raça negra, não é? Eu acho até, Buturão, que elas existem. É que eles se omitem. Concordo, claro, mas é preciso também que o jogador de futebol, ele às vezes ele se omite porque ele não quer criar aquela convulsão e aquele problema, que ele acha que isto vai trazer problemas para ele dentro do clube do qual ele está defendendo. Porque se todos os jogadores que eventualmente adentram o campo e são xingados se colocassem, a coisa aqui também no nosso país seria de uma forma muito mais alarmante. Aqui, eu acho que, na minha opinião, aqui existe muita omissão, porque vemos os casos que expõem em algumas localidades e é impossível que em outras também não aconteça. O próprio Pelé, falando recentemente, ele disse que em alguns momentos até escutava, mas ele relegava isso porque na realidade o Pelé acabava calando a boca de quem tinha essas atitudes com o futebol que ele desfilava pelos campos, né? Mas, infelizmente, eu não acredito que seja diferente no nosso país. Aquele foi um fato isolado, né? Mas entre muitos outros que acontecem em todos os rincões desse nosso país. Nós tivemos um evento agora há pouco tempo com um torcedor do Atlético Mineiro, ali enfrentando segurança. Né? Sim. No Mineirão, se não me engano, né? E dizendo pro cara, olha aí a tua cor, olha aí não sei o quê, seu isso, seu aquilo e tal, né? Isso, evidentemente, acontece aos montes, né? No Brasil, num campo de futebol, em restaurante, em estacionamento, em padaria, supermercado, essa coisa toda, né? É profundamente lamentável. O brasileiro é racista, sim, não adianta vir com essa conversa mole. Que a coisa, como disse o Ivo aqui, fica mais no banho-maria, né? Nos Estados Unidos é uma coisa muito mais... Direto, né? Frequente e tal, e um bate de frente com o outro, né? O negro americano tem uma outra condição, sim, uma outra posição, não é verdade? Exatamente. Até o que acontece no nosso país é aquela falsa democracia racial, é que aqui as pessoas, elas agem de forma, assim, vamos dizer, por trás. Somos todos miscigenados, imagina. Olha, até tenho amigos negros, né? Na minha família, eu tinha uma ama de leite lá que cuidava dos meus filhos, sempre aquela coisa, né? Foi criada por uma. Ali. Então, infelizmente, aqui o nosso país é difícil, porque às vezes, você não consegue detectar qual é aquela pessoa que realmente se coloca como uma pessoa racista, que ela está lidando com você e, ao mesmo tempo, ela está querendo lhe prejudicar, porque ela acha que o negro não tem que estar num pé de igualdade no âmbito da sociedade. Nós tivemos muitos problemas aí com Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, enfim, né? Especialmente de argentinos, né? Xingando jogadores brasileiros, essa coisa, tendo atitudes racistas quando o jogador... O caso ficou marcado. Foi o caso do grafite. Sim. Né? Grafite. Lembra dessa história? Era São Paulo e não vou me lembrar quem agora. Um time argentino. O jogador saiu preso, né? O jogador saiu preso e tal, teve que responder. Depois teve o jogo de volta lá na Argentina e todo mundo estava com expectativa danada, o que ia acontecer, como é que a torcida ia reagir e tal, com relação ao grafite, né? E a coisa acabou sendo minimizada em relação àquilo. Mas a gente vem acompanhando aí situações no mundo que realmente impressionam, né? Na Itália, na Alemanha, na França, na Espanha, enfim. Buturão, e eu queria citar dois episódios que aconteceram no exterior,
dois jogadores brasileiros que eu acho que o atleta, até como uma figura pública, Sim. ele tem até uma capacidade de jogar luz sobre essa questão, até do modo como ele reage, né? Primeiro, o jogador Maicon, que no jogador do Zenit, se eu não me engano, na Rússia, ele foi hostilizado pela torcida, ele perdeu a paciência e chutou a bola na direção da torcida, fez sinais obscenos e acabou sendo expulso. Né? E Dentinho. Quer dizer, ele... Dentinho também, né? Dentinho também. E outro episódio que eu acho que foi mais marcante ainda, que eu acho que é uma boa maneira de responder a atitudes racistas, foi o Daniel Alves, quando jogava no Barcelona, quando ele foi cobrar um escanteio e a torcida começou a jogar bananas no campo, né? O que ele fez? Ele pegou, descascou a banana Comeu a e banana. comeu, quer dizer, engoliu o preconceito, né? Devorou o preconceito. Quer dizer, foi uma grande maneira, uma grande resposta ali, aquelas pessoas racistas ali, uma resposta à altura ali que repercutiu o mundo. É uma grande maneira de, simbolicamente, mostrar como se combate o racismo. Apesar de eu concordar, mas eu penso que quem sofre o concorda racismo... discordando. Concordo discordando. Assim que é bom. Porque quem sofre o racismo é algo... o racismo é um dos piores dos crimes, né? Porque o racismo ele é estrutural, ele é estruturante, é o racismo institucional. As nossas desigualdades elas são baseadas na questão da cor. Então, reagir quando o Ivo comenta sobre a questão do Pelé, né, eu acho que é uma atitude louvável, talvez por conta de uma postura de alguém que nunca tem encarado a questão racial como bandeira, né? Mas eu não discrimino a atitude do jogador, né? Até porque no momento em que ele foi ofendido, Sim, claro. É louvável a atitude do Daniel, mas eu não discrimino ter jogado, chutado a bola em direção da torcida. Sim. Ou ter feito gestos obscenos, porque os dois jogadores saíram chorando aos prantos. Foi. Porque é uma dor, né, que o racismo causa. E assim, e causa doença, né? Se a gente for pegar o número de suicídios entre jovens, a maioria são jovens negros, porque isso o racismo causa, né? E por isso do Dia da Consciência Negra, justamente para trazer à luz, né, que não é ruim ser negro. E o racismo, por vezes, ele faz com que nós negros tenhamos a impressão de que nós somos inferiores, né? Então, eu não repudio... Você é negra? Eu sou negra. Tem certeza? Tenho absoluta, absoluta. Essa coisa da cor é muito curiosa, né? Você tem gente assim de pele mais morena, vamos dizer assim, né? Mais amorenada do que a Débora, e que está lá na carteira do cara que ele é putz branco. É o colorismo, né? A gente vive num colorismo no país. Você vê que uma coisa, todo mundo tem sangue vermelho, entendeu? Mas eu costumo dizer, se você tem dúvida se você é negro, a polícia sabe se você é negro. Entrar nesse tema. A polícia sabe, né? Que você é negro. Porque, diga, eu você acho que é que nem a Débora aqui se afirmou como uma mulher negra. E os negros, às vezes, muitos negros, às vezes, eu acho que isso está mudando, graças a Deus, eles omitem a sua verdadeira identidade até para ver se tem uma aceitação de uma forma diferente no âmbito da sociedade, porque não é, que nem muito bem colocou, ela não é fácil o fator de se sentir discriminado, mas às vezes, eu tenho casos de algumas pessoas conhecidas que ele conviveu num meio mais privilegiado e até então ele se via como uma pessoa branca. Até que um dia alguém desse grupo falou, não, você é negro. Ele, não, você é negro. E isso chocou, e já era uma pessoa adulta, e como ele pôde e teve que lidar com isso para se autocolocar como realmente uma pessoa negra. Então, como se fosse um defeito, né? Exatamente, mas eu vejo hoje de uma forma satisfatória, a Débora aqui representando bem nos seus cabelos e tudo, das pessoas negras se autoafirmarem através daquilo que nós trouxemos dos nossos ancestrais, né? E é assim, é dessa forma que nós temos que impor a nossa negritude e ela tem que ser respeitada. Finalmente, nós somos 55% da população desse país e temos direitos, porque estamos... 55% da população do Brasil é formada por negros e pardos. Negros e pardos, achei que fosse mais.
Até Não, 55%. Esse é o que é o último do oficial, IBGE. né? Do IBGE, É oficial. é o último dado do IBGE. 45% das pessoas são brancas? Exatamente. Mas veja só, aí que está, né, que eu falei no primeiro bloco, que quando o pesquisador do IBGE vai na casa da pessoa, a pessoa que se autodeclara, né? Então, pode haver também subnotificação. A pessoa ou é parda ou negra mesmo, e ela se autodeclara branca, Sim, né? Porque sim. por vergonha, por constrangimento, por um preconceito que ela também tem, né? Uma represária da sociedade. Exatamente. Então, quer dizer, na verdade, o número real deve ser muito maior do que os 55%, né? Eu também Sim, acredito. mas- Eu também acho que extrapolaria isso, né? Essa Mas marca aí. o que acontece também é por isso que é muito importante trabalharmos a autoestima dos jovens negros. É por isso que nós falamos da importância da Lei 10.639 para que os negros estudem a cultura afro-brasileira e africana, para que saiba que houveram ícones negros na história desse país. Não, Isso é existem, importante. houveram e existem até hoje. Né? Sim, sem sombra de dúvida, mas se cria uma invisibilidade, né? Estados Unidos da América do Norte, a maior potência econômica ainda ibérica do mundo, teve um presidente negro até outro dia. Sim, Né? sim, Verdade? exatamente. Isso Uma primeira-dama negra que marcou época, né? Isso. A esposa do Obama, né? Michelle Obama. E ressaltando o que o Ivo colocou, a importância de leis como a 10.639, que fazem com que seja levado, né, para o ensino a cultura africana, afro-brasileira, até porque durante um bom tempo nós não tivemos acesso a isso. Era a história europeia, Sim. era a história dos vencedores, nós não tínhamos ícones como Zumbi, Dandara, como pessoas que foram responsáveis pela libertação. E a gente via muitas vezes, né, essas tais leis boas, como eram conhecidas, Lei Áurea, Lei do Ventre Livre, que foram leis, Lei do Sexagenário, que foram leis que aprofundaram ainda mais, né, as desigualdades que a gente tem. Então, a Lei 10.639, que infelizmente ela não é colocada em prática, né, na sua totalidade, se nós tivermos a possibilidade de que realmente os profissionais e os alunos tenham acesso pleno ao que a lei determina, a gente vai modificar isso, né? Porque você tira desde o preconceito, né, em relação a determinados temas e faz com que as pessoas reconheçam que os seus antepassados foram responsáveis pelo crescimento desse país, pela libertação e que a população negra ela tem um papel essencial na história do país. Bom, a Débora falou da dificuldade essa coisa de você identificar quem é pardo, quem é negro, essa coisa de branco, que tem a pele mais escura que a... Isso foi o que eu falei, né? Branco. Eu conheço vários brancos que têm a pele mais escura que a Débora, mas está lá na carteira cutis branca, né? E ela disse que a polícia sabe muito bem fazer essa identificação. Evidentemente, é referente aos presídios, né? Que tem aí, sei lá, 80%. Dos presos, 75% dos 85? 75% das pessoas que estão presas têm a pele negra ou parda, né? Agora, isso é um preconceito, isso é em virtude de como a gente tem uma população negra e parda, como a gente falou aqui, 55%, a gente acredita que passe disso, né? Chega a 65% pelo menos, né, por cento do brasileiro. E que evidentemente vive numa situação, a maioria, né, de uma situação de muita dificuldade, enfim, né, pobreza, essa coisa toda, acabar enveredando para o crime, não é? Justamente porque é o que eu digo aqui, né, a pessoa não vai ficar em casa olhando para o teto, falar, olha, não tem comida, que legal, hoje não tem arroz, não tem feijão, as crianças estão morrendo de fome, puxa, cara, não, o cara vai para a rua para se virar para ter alguma coisa, se for uma coisa, num trabalho, ou numa atividade tida como lícita, tudo bem. Se for ilícita, vai ser ilícita, porque tem que entrar o dinheiro em casa de algum jeito, né? Como é que você vê essa coisa aí? A gente vê... natural pelo percentual de brasileiros pardos e negros, que é realmente a grande maioria, e consequentemente a grande maioria na pobreza, na dificuldade do dia a dia, acabarem migrando para o crime, ou vocês colocam isso mesmo como uma questão preconceitual aí da...
A gente vive num as sistema onde é um sistema penal de encarceramento em massa, né? Então, aqui se discute muito mais abrir presídios, a construção de presídios, do que a abertura de escolas, né? A gente está em momentos de... o Ivo trouxe uma informação falando sobre a evasão escolar do jovem negro, que esses dados eles foram utilizados para justificar o fechamento de salas, né, no ensino médio há alguns anos atrás aqui pelo governador do estado, na época o Alckmin. Porque você não tinha procura, então você não tem a necessidade de manter essas escolas abertas. Mas não se procura... São as estatísticas, né? Os números frios. Não se procura o porquê dessa evasão, e é justamente por conta da impossibilidade de se trabalhar e estudar. A gente está num sistema penal que crimes de menor potencial ofensivo, ou até mesmo o crime, a luta contra as drogas, né, a guerra contra as drogas, é o que leva boa parte dos nossos jovens para a cadeia. Mas se a gente for pegar exemplos como nos Estados Unidos, que a população negra é menor população nos Estados Unidos, eu não lembro agora em porcentagem, na época que o estudo que eu vi, ela chegava uns 20% da população, e ela era a maioria da população carcerária. Então há sim uma política de encarceramento em massa, onde a população negra ela é mais atingida. E nós temos um número excessivo de pessoas que estão presas sem ao menos terem sido condenadas. Então, elas estão mantidas presas sem ter sido condenadas. E a questão, eu não gosto muito de fazer essa ligação entre pobreza e violência, senão a gente vai dizer que todo pobre é violento. Mas num país onde não há um investimento no que é básico, né, como saúde, educação, moradia, a própria segurança pública, a possibilidade de a gente ter pessoas que, por conta da miserabilidade, acabem indo para a vida do crime por conta de uma necessidade é muito grande. Então, é o que eu digo, né? É o papel do Estado. Então, se há um número muito maior de violência, tem aí uma ausência do Estado no investimento. Então, e isso saiu recentemente um estudo que diz que até a questão do suicídio e a questão da criminalidade estaria ligada ao salário mínimo de qualidade. Então, um salário mínimo que desse condições para a pessoa se manter, diminui o número de suicídios e diminui a criminalidade. Então, é uma questão de política, de vontade política e escolha, né? Então, o Estado, o governo, ele vai escolher naquilo que ele vai investir. Vamos para um break rápido, né? A gente volta na sequência do Ponto de Vista já já. Muito bem, estamos na sequência do Ponto de Vista aqui com a Débora Camilo, advogada, com também advogado Ivo Miguel, né? Do Conselho da Comunidade Negra aqui de Santos, Marcos Santana, e a gente falando exatamente sobre essas questões que envolvem a dificuldade do negro, né, e do pardo aqui no Brasil. O negro e o pardo que são absolutamente destacados, né, no esporte, né, o Ivo Miguel, você acabou não contando aí as suas aventuras futebolísticas, né, no passado, mas nas artes também, né, especialmente na música, né, Sim, Miguel? Sim. Temos o negro se destacando na música, no esporte, mas o que nós queremos ver mais são os negros realmente formados para eles poderem estar em pé de igualdade nesse mercado de trabalho, que as suas famílias tenham uma condição melhor, porque o futebol também ele não é para todos, né? Nós sabemos que são alguns que se despontam e conseguem ter uma condição melhor dentro do futebol. Talento, né? Exatamente. Então, temos que forçar, e forçar não seria bem essa a palavra certa, temos que realmente abrir um leque para que os jovens consigam ter acessibilidade às faculdades, para estarem num pé de igualdade no âmbito da sociedade. Eu mesmo tenho 2 filhas e enquanto eu e a minha família não fizemos com que elas tivessem uma formação, nós não descansamos para que elas pudessem realmente estar no âmbito desse mercado com a dificuldade que nós sabemos que existe para todos, principalmente
no momento que o nosso país vive, que tem 12 milhões de desempregados. Mas entrando naquele fator que já anteriormente estava sendo falado, em relação ao fator do negro dentro das cadeias, nós também temos alguns fatos marcantes, que é o morticínio do afrodescendente. De 2012 a 2017, 265 mil afrodescendentes sofreram homicídio. Então, pelas causas mais diversas possíveis, mas acho que é um número muito grande. 265 mil. Então, nós temos que refletir e ver o que realmente acontece nesse país, e números proporcionais de uma forma diferenciada em relação ao branco. Então, o que acontece? Será que o negro está tão afoito assim a estar cometendo alguns ilícitos para sofrer esses homicídios das mais diversas formas, como havia dito? Então, é preciso refletir, é preciso rever alguns conceitos, como a Débora colocou, o Estado também precisa fazer mais seu papel para que o negro possa adentrar as esferas da sociedade. Nós vamos ao Rio de Janeiro tem mais de 500 favelas, e o negro pela manhã sai para trabalhar, e às vezes de uma família decente, a forma de abordagem, certo? Então tudo isso tem que ser contabilizado para que amanhã nós não tenhamos este número expressivo de negros e pardos dentro das cadeias. Diga, Santana. Eu vou aproveitar a participação da Débora, fazer uma pergunta de $1 milhão, porque as mulheres negras, elas sofrem duplamente, né, o preconceito, né, por conta da questão da raça e da questão de gênero, né? Sim. A gente percebe muitas vezes que muitas mulheres são abandonadas pelos companheiros, são verdadeiras mães de família, são as genitoras do lar, têm a função de buscar o sustento fora de casa, sustentar a casa e assim por diante, né? Então, Débora, eu queria saber de você se nos últimos anos a gente conseguiu avanços significativos ou falta muito, poderia ter se avançado muito mais nessa questão aí de oferecer mais igualdade de oportunidades às mulheres negras? Houve avanço, não tem como nós dizermos que não. Tem a questão da Lei Maria da Penha, né, mas que não é colocada em prática na sua totalidade por conta da falta de estrutura do próprio Estado, mas ainda os números são muito difíceis, né, de serem encarados. Se nós pegarmos o número de mulheres que são chefes de família hoje, 64% são negras, mais de 64% são negras. E muitas vezes são mulheres que dependem, por não terem conseguido trabalhar no período determinado para poder se aposentar. Nós mulheres, dentre os números de desempregados, a mulher negra é o maior número, né? Então, e durante toda a sua vida laboral, ela tem dificuldade de se manter no trabalho. A mulher, como a gente sabe, por vezes ela, quando engravida, retorna do trabalho e é mandada embora. E com a mulher negra não é diferente. São as mulheres negras que estão nos trabalhos mais precarizados, trabalhos terceirizados, por vezes não conseguem ter o tempo necessário de se aposentar e são as que utilizam mais os benefícios de prestação continuada. Então, são mulheres que vivem, muitas vezes, sustentam a família com um salário mínimo. Então, ainda nós temos muito que avançar. Você dificilmente vê mulheres negras em postos de trabalho mais elevados.